Estamos aqui para a segunda parte da apresentação do estágio supervisionado Ensino Fundamental, do curso de Formação Pedagógica em Letras. Bom, nessa segunda parte eu vou falar sobre a teoria dos quadrinhos. Essa imagem mostra um pouco do que seria a teoria dos quadrinhos que eu quero falar. Ela simplifica, digamos assim. Então eu vou tentar falar sobre o balão, os recordatórios, a sarjeta, o requadro ou vinheta e as onomatopeias. Essas especificidades que eu trouxe da história em quadrinho é interessante porque ela é muito usado nas histórias em quadrinhos, né? No cinema também você pode dizer que você encontra uma coisa ou outra, mas é muito usado nas histórias em quadrinhos. Então eu vou tentar explicar para que a gente consiga ficar mais próximo, né, das histórias em quadrinhos, entender melhor como funciona essa métrica. Bom, eu vou começar falando do requadro, né? Como você pode notar, o requadro está ali embaixo, né? Requadro ou vinheta. Requadros são as imagens que passam. É como se fosse uma câmera de cinema que vai filmando, vai capturando várias imagens e depois passa e dá a sensação de movimento. Nas histórias em quadrinho, o quadrinista, né, quem desenha, tem que pensar muito bem o que ele quer mostrar. Porque ele não tem tanto espaço quanto um filme. Ele tem uma página, e nessa página o que ele quer contar? Ele pensa na imagem, ele pensa na situação, né? Ele fala o que é mais importante. Porque se ele for querer desenhar tudo, não vai dar. Não vai ter como, vai ficar muito complicado. Então ele coloca só as imagens-chave. E essa sequência de imagens chama-se requadro ou vinheta. Ok, aqui nós temos um exemplo de uma página construída, né, de uma maneira um pouco diferente da anterior. Ela não está de maneira sequencial, ela está composta, ela está colocada na página de uma maneira um pouco diferenciada. Então a página ela começa no canto superior, à esquerda. Ali você consegue perceber que tem uma porta abrindo, né, um barulho ali, crash, que é a onomatopeia, e sangue voando, e alguém caindo. Me parece que é um policial. Esse policial ele recebe ajuda de duas outras pessoas, dois outros personagens, né, da história, que seguram ele. Ele cai. Quando ele cai, dá para ver que ele tem uma faca, né? Ele foi ferido por uma faca. Você vê esse requadro no canto direito, ali superior. O barulho, né, da faca, tudo. Aí, mais abaixo, você tem alguém falando ali o nome do personagem, ele já deitado sangrando. Ok. Depois desse requadro, você pula para o meio da página. Você pula para o requadro que tem mais de 50% da página. Aí você tem alguém em pé, me parece que é o vilão da história, né, com uma faca na mão. Atrás você tem as pessoas, né, que seguraram ali. Tem um rapaz que está deitado, sangrando. E tem dois outros personagens ali. Dessa imagem, né, desse requadro maior, você pula para baixo. Embaixo você tem o vilão segurando uma faca. Ele parece que está pulando da página, né? E nos olhos dele está desenhado a imagem de um dos que estão ali, né? Um dos personagens, como se ele estivesse encarando e falando que você é o próximo. Você deduz que ele virou, né? Que depois daquela, né, que ele está de costa, ele virou e olhou para os dois. É bem interessante porque ele conseguiu capturar os momentos interessantes para deixar um certo suspense. Então essa é uma página muito bem construída. Não é uma história em quadrinho, eu diria que adulta, né? É uma história do Batman. Mesmo assim, a maneira que está sendo construída é interessante verificar essa questão artística colocada. Bom, esses são os requadros. Vamos para o próximo aqui. Bom, a próxima característica que eu queria falar das HQs é a sarjeta. A sarjeta é aquela linha que fica entre um requadro e outro, né?
Essa imagem que está aí eu retirei de um livro chamado Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Scott McCloud é um quadrinista que também é teórico dos quadrinhos, né? E esse livro dele é interessante porque ele escreveu sobre teoria do quadrinho, mas ele escreveu como uma história em quadrinho. Então é um livro bem interessante. Ali ele está falando, é aqui no limbo da sarjeta que a imaginação humana capta duas imagens distintas e as transforma em uma única ideia. Então essa é a sarjeta. Bom, a próxima, a gente está falando ainda da sarjeta, mas a gente vai falar mais um detalhe da sarjeta aqui. O nome dado entre os espaços dos requadros, como eu já falei, é a sarjeta, onde a elipse, mais precisamente a imaginação do leitor da história em quadrinhos toma forma. Mas o que é a elipse? A elipse a gente fala que está no meio da sarjeta. Vou dar um exemplo. Nessa imagem que a gente está conseguindo ver, é uma história em quadrinho dos X-Men, né? Ali começa um personagem, aquele personagem, se não me engano, é o Deadpool, e ele está num lugar devastado, muitas pessoas morrendo, todos os amigos dele estão mortos. Ele olha todo mundo morto e fica pensando no que aconteceu. Aí no terceiro requadro aparece todos ali reunidos, que já estão mortos, né? Só que você pode perceber que está escrito ali dias antes, lá no final da página do lado esquerdo, dias antes. Então ele faz um pulo para o passado, né? O quadrinista ele está contando a história digamos assim, no presente, e ele vai explicar o que aconteceu. E aí ele faz um pulo para o passado. O que ele fez? Ele fez uma elipse, né? Ele pulou para o passado para contar a história, para provavelmente chegar no que aconteceu ali. Então esse pulo chama-se elipse. Outra maneira de fazer a elipse é, por exemplo, você tem lá o desenho, né, um requadro de alguém que está para morrer. E daí você pula e vai para um outro requadro onde a pessoa já está morta. Você não precisa mostrar as facadas, digamos assim. Você pode pular. Aí o seu leitor ele mesmo vai imaginar o que aconteceu. Isso é muito usado no cinema também. Bom, a próxima característica que eu quero falar sobre os quadrinhos é o balão. É o balão que é talvez a característica mais conhecida dos quadrinhos, né? Quando você pensa em balão, você já pensa em história em quadrinho. Nesse exemplo que eu trago aqui, são dois requadros, né, divididos por uma sarjeta, e o balão começa em um requadro e termina no outro. Fala sobre o Vincent van Gogh, né, essa história fala um pouco da história, né, como foi a vida dele, uma história em quadrinho muito interessante. E ali nos dois requadros, né, você pode ver que o Vincent está pintando um quadro e no outro requadro tem alguém cantando. E essa canção, né, que está dentro do balão, você sabe que está cantando porque você tem o símbolo ali da música, né, você consegue perceber que aquilo é cantando, e o balão ele chega no outro quadrinho. Então foi feito algo bem interessante aqui, né? Como se a música, o Vincent já estava escutando a música, e aí você entende que na verdade quem está cantando é o amigo dele que está ali cantando para o neném, né? O balão local onde é colocado as falas de cada personagem, né? E ele é usado de várias formas. Existem vários tipos de balão que a gente vai falar aqui também. Aqui é um outro exemplo, né? O som do rádio comunicador é diferente dos emitidos pelos personagens. Tem vários personagens, você tem o primeiro requadro, aí você passa para um requadro um pouco menor, e ali está saindo, alguém está falando alguma coisa no rádio, certo? Digamos, esse som que estaria saindo do rádio, ele está com um balão pontilhado ali. Isso quer dizer que é uma voz mecânica que está saindo do rádio. Aí você vai para o requadro abaixo e consegue perceber que o que está saindo
do comunicador ali é diferente do tipo de voz das outras pessoas. Essa é uma maneira de mostrar, de diferenciar as coisas dentro da história em quadrinho. Aqui eu tenho alguns exemplos tirados do livro do Will Eisner, né? Temos ali fala normal, balão de pensamento, ou seja, uma fala não pronunciada, que são com as bolinhas ali, e aquele que eu falei, som ou fala proveniente de um rádio, telefone, televisão, qualquer aparelho. Para a gente conseguir acostumar, né, com esses tipos de balão, existem vários outros, é só lendo, né, como a literatura. Você tem que se acostumar com a linguagem para você poder entender melhor. É possível também, dentro de uma história em quadrinho, não ter balão. Essa aqui é uma história da história em quadrinho Gefangene, né, que significa prisioneiros. É uma história inteira sem nenhum balão, sem nenhuma fala, apenas com imagens, que você também obviamente consegue entender. Agora vamos para o recordatório. O que é o recordatório? O recordatório ele muda um pouco. Você tem o balão, que é a fala, né, sai sempre ali da boca do personagem, ou da cabeça, quando é o pensamento. E o recordatório não. O recordatório ele está ali como um retângulo, né, e ele não tem a linha mostrando quem está falando. Então ele pode ser duas coisas. Ele pode ser um narrador explicando o que está acontecendo, como no cinema, que você tem aquela voz que vai explicando o contexto para que os personagens comecem a falar, ou você pode também ser um pensamento, algo que ele já entendeu. Né? Mesmo tendo o balão de pensamento, alguns usam também o recordatório como essa prática. Mas normalmente é o narrador que está falando ali na história, está explicando alguma coisa, está dizendo alguma coisa, e daí é usado esse recordatório. Tá? Bom, e aqui nós temos, quando contemplamos um balão em uma história em quadrinho, podemos ouvir o som que dali é emitido, ou melhor, o leitor tem a ilusão de que está ouvindo um som no balão. E as onomatopeias, que podem ser ouvidas visualmente, são parte viva da linguagem das histórias em quadrinhos. Aqui você tem nessa imagem, né, do Asterix, você tem as onomatopeias. O que é onomatopeia? Onomatopeia é a palavra, né, que é o barulho de um som, né? Você repete como se fosse um barulho para que o teu leitor consiga entender que tipo de barulho que está saindo dali. Ali ele está batendo, né, no egípcio, ali no romano, e está fazendo paf, paf. Cada batida você imagina que é uma batida, vai fazer um paf ali. Embaixo ali também você tem, ali não está aparecendo muito bem, mas tem um cachorro e ele tá dizendo au au. Então a onomatopeia é uma característica interessante e importante dentro das histórias em quadrinho. Aqui nós temos um outro exemplo de onomatopeia. Primeiro aqui tem um personagem, né? Tem ali um recordatório. O que Tinhoso não sabe é que meses atrás eu estava junto com o Zé Sebreiro numa missão. Aí ele está dizendo ali, eu falei para ele frouxo que nem o pai, hahaha, e dá risada. No outro exemplo, você tem realmente como foi colocado na história em quadrinho, né? Você tem atrás ele falando isso e uma risada, né? Que foi retirado para mostrar qual é a diferença, quer dizer, o impacto da imagem com onomatopeia fica bem mais interessante. Dá a impressão daquela loucura, né? Que ele está falando e está dando risada ao mesmo tempo, e a risada ecoa na imagem. Isso é interessante. Bom, esse foi a segunda parte, né, do trabalho. Eu termino por aqui. Obrigado.